E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? A Luísa aqui mais uma vez no canal CE Brasil Shooter para finalizar a série que está dentro da série sobre os de lunetas, que é essa minissérie falando aí sobre o aplicativo MyShotguns, um aplicativo que serve para estudar e avaliar agrupamentos. Então, acompanha aí. Então, pessoal, para finalizar as explicações sobre o uso do aplicativo MyShotting, nada melhor do que um teste de validação, né? Um teste prático. Né? Então, para isso, o que eu fiz? Eu tenho muitos alvos aqui que eu atirei guardados. Eu peguei um que tem bastante dispersão e então eu calculei o centro do grupo, o tamanho do grupo e depois tirei uma foto do alvo e fiz a mesma coisa no aplicativo. E é isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Então, esse aqui é o grupo de disparos que eu peguei, né? São 10 disparos, 10 pontos de impacto, eu numerei eles aqui, ó, que é o impacto de número 1, acompanha aí o meu mouse, né, o cursor aí do mouse. Aqui é o impacto de número 1, o 2 está bem aqui, o 3 está aqui, o 4, e eu fui anotando aqui as coordenadas cartesianas de cada ponto de impacto com relação a este ponto aqui. Eu assumi para o aplicativo que este ponto aqui seria o centro, né? Então, do mesmo jeito, eu fiz a medição com o paquímetro de cada uma dessas coordenadas, assumindo esse ponto aqui como centro. Então, por exemplo, o ponto de impacto 1, ele tem coordenada x de 3,56 milímetros, né, positivo, e coordenada y, 12,24 milímetros, né, na vertical. Já o ponto 2, ele tem coordenada x negativa, porque ele está à esquerda aqui do ponto de referência, né, do ponto de coordenada que eu assumi que ser coordenada 0, 0. Então, o 2 ele tem x negativo, né, ele está 14,63 milímetros para a esquerda, e para cima, ou seja, positivo, um y de 16,04 milímetros. E assim fiz para cada um dos pontos. Em seguida, eu rodei a rotina do aplicativo MyShotting com essas informações, e aí ele me deu esses resultados aqui. Então, essa tabela aqui, que vocês veem eu circulando aqui com o mouse, né? Aqui onde tem coordenadas cartesianas medidas, são as medidas físicas que eu peguei, tá? Peguei manualmente e representei elas aí com duas casas decimais. Então, eu peguei a média aritmética dos x, que deu 2,73, ou seja, positivo, ou seja, para a direita, e a média da vertical, menos 7,15 milímetros, ou seja, para baixo. Então, o aplicativo me dá aqui aquela janelinha com as minhas informações, né? Foram disparos a 50 metros. Isso é muito importante na questão da angulação, dos valores que ele dá em função de angulação, né? E no caso aqui eu optei pela opção minuto de ângulo, né? Boa. Usei o calibre 4.5, uma carabina minha, estava testando chumbos nesse dia, né? Bom, pessoal, e a primeira informação que ele dá aqui é o tamanho do grupo. Ele dá que o tamanho do grupo é um grupo de diâmetro 77 milímetros, que representa a 50 metros 5,27 minutos de ângulo, né? Eu fiz a medição desse círculo aqui com o paquímetro, né? No caso, pessoal, isso nada mais é que um círculo que passe pelo centro dos pontos de impactos mais distantes, no caso o 10 e o 8. Então, eu fiz a medição entre os pontos 10 e 8, e aí está a imagem da medição, né? Peguei do centro do impacto 8 ao centro do impacto 10, 76,88 milímetros. Aí o aplicativo eu percebi que essas medidas aqui de comprimento ele dá sem nenhuma casa decimal, então ele arredondou para 77. E aí, pessoal, a outra informação que eu considero uma das mais importantes é a da localização do centro do grupo, né? Como aqui nessa imagem o centro do grupo está muito claro, aqui tem um xizinho bem aqui, eu dei uma ampliada nessa imagem e coloquei ela aqui do lado. Então dá para a gente ver melhor que o centro do grupo, segundo o aplicativo, está localizado aí nesse ponto onde tem essa bolinha amarela piscando, certo? Bom, o aplicativo diz que o centro do grupo está localizado à direita 3 milímetros e abaixo 7 milímetros, né? Down, né? Abaixo. Então, pessoal, ficou
uma coordenada cartesiana 3 e menos 7, ao passo que eu encontrei aqui 2,73 e menos 7,15. No entanto, pessoal, ele dá também essas medidas em minuto de ângulo, em função da distância que a gente está atirando, né? Quanto é que vale 1 minuto de ângulo a 50 metros? Pessoal, a 10 metros, 1 minuto de ângulo vale 2,908 milímetros aproximadamente. Como 50 metros é 5 vezes mais, então a gente vai ter que 1 minuto de ângulo a 50 metros equivale a 14,54 milímetros aproximadamente, aí com 2 casas decimais. Então, já sabemos quanto é que é 1 minuto de ângulo a 50 metros. Vamos usar isso aí em nosso favor aí nos cálculos para averiguar. Avaliando inicialmente aí na direção vertical, vamos pegar aqui esses 7 milímetros. Quanto é que vale 7 milímetros em minutos de ângulo a 50 metros? Basta dividir isso aí pelos 14,54 aqui que a gente encontrou, né, correspondente a 1 minuto de ângulo a 50 metros. Então, se a gente fizer isso, se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar 0,48 moas, né, 0,48 minutos de ângulo. Ele está dizendo aqui que é 0,50 minutos de ângulo, né? Meio minuto de ângulo. Veja que se a gente pegar a própria medida em milímetros que ele deu aqui, dá um resultado que não é exatamente, a rigor da matemática, o que a gente esperava, né? Deu bem próximo, né? Isso é sinal, pessoal, que simplesmente o desenvolvedor resolveu que esse retorno aqui do aplicativo seria colocado sem nenhuma casa decimal, só com números inteiros. Mas, na verdade, se a gente tivesse como mudar as linhas de código do aplicativo e colocasse aqui liberdade para ele fornecer um resultado com mais casas decimais, muito provavelmente ele encontraria algo mais próximo ao que a gente encontrou, que seria esse 7,15 aqui, ó. Quer ver? Se a gente pegar 7,15 e dividir por 14,54, que é 1 minuto de ângulo a 50 metros, a gente vai ter algo já mais próximo, ó, 0,49. Se a gente fizer a mesma coisa na direção horizontal, vamos pegar aqui esse 3 milímetros do aplicativo e calcular quanto é que é isso aí em minuto de ângulo a 50 metros, né? Então, basta pegar esse 3 e dividir por 14,54, que é quanto vale 1 minuto de ângulo a 50 metros, né? Se a gente fizer isso, vai dar 0,20, quase 0,21 moa, né? Mas se a gente pegar esse 2,73 que a gente calculou manualmente e dividir por 14,54, olha aí quanto é que vai dar, 0,18 minutos de ângulo, ou seja, de fato, o que aparenta é que ele está truncando aqui o resultado em milímetros em apenas unidades, né? Dezenas e unidades, não colocou casas decimais. Então, você utilizando o aplicativo, se você quiser ser muito rigoroso, é melhor pegar esse resultado. É bom que você pegando esse resultado aqui, até já vai direto na luneta e faz a clicagem. Muito útil, né, esse aplicativo, bastante prático, bastante ágil. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo essa tabela aqui manualmente, fazendo essas medições, eu levei aproximadamente 1 hora para encontrar o centro do grupo medindo rigorosamente. Sabe quanto tempo eu levei no aplicativo? Mais ou menos 2 minutos. Então, pessoal, é um ganho de tempo absurdo e os resultados dele mostraram ser bastante confiáveis. Fica aí, então, para vocês a validação do aplicativo. Um grande abraço a todos, acompanhem aí o canal, tem muita coisa legal pela frente e fiquem com Deus.